Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu acho que eu vou tirar os óculos aqui porque reflete muito ali. Então vamos lá. Então, hum, parece que está virando uma série, mas não é isso. É que os assuntos ou o assunto em questão ainda está vigente, né? Que a gente sabe aí, nós temos um problema gigante no Brasil, aí no sul do Brasil, uma tragédia que atinge o país como um todo. Isso é natural, né, de acontecer. Mas eu queria falar aqui novamente sobre uma questão dos vídeos que o Rodrigo Silva fez. Ele fez novamente um vídeo alguns dias para trás, com a mesma temática que são as questões das tragédias e onde Deus está nesse contexto das tragédias, né? Onde ele se encontra, ou o posicionamento dele, né, de Deus nas tragédias. Então ele começa o vídeo com algumas informações e tal, e depois ele parte para as questões bíblicas para tentar responder, mais ou menos uma hora de vídeo, para tentar responder novamente onde está Deus nas tragédias, e logicamente que ele não consegue, porque se você soubesse onde Deus está, ou seja, onde Deus se posiciona, como Deus age quando há tragédias, ele teria respondido em poucos minutos. Então, como eu disse, eu já assisti muito mais de 20 horas de vídeos, e algumas vezes repetidos durante todos esses tempos, e ele ainda não conseguiu responder. Mas, como eu disse, nem ele nem ninguém vai responder uma questão dessa tão complexa, né? Como eu disse, alguns grupos religiosos vão dar várias versões para as questões, ou por que acontecem tragédias no mundo e coisas parecidas. E no caso dos cristãos, normalmente é a falta de obediência, né? Ou seja, você não está obedecendo a Deus, portanto Deus vai fazer as coisas ou deixar com que as coisas aconteçam, né? E aí é onde a maioria, uma grande parte dos ateus que, se forem militantes, é aí onde eles entram com força total, principalmente para dizer que os religiosos acreditam num Deus que não é de fato um Deus, que é uma projeção da mente humana, uma criação do homem em todo o contexto da sua existência, desde os primórdios, né? Então temos aí uma possibilidade da criação, né? Pelo menos da projeção ou do conhecimento de que existe um Deus de pelo menos uns 300 mil anos, mais ou menos. Então, os cristãos acabam cobrando das outras pessoas, ou cobrando vamos dizer assim, dos fiéis, uma, vamos dizer assim, uma obediência, eu acho, né? Uma obediência de Deus. E quando problemas dessa natureza acontecem, as pessoas acabam não encontrando esse Deus, e aí cria-se um problema. Cria-se um problema. E as pessoas que não são religiosas, ou que são céticas, ou que têm lá suas dúvidas, que seria o meu caso, por exemplo, principalmente com relação ao Deus cristão, até porque nós estamos no Ocidente, onde o Deus cristão, o judaico cristão, é o Deus. E algumas outras pessoas colocam em xeque-mate, ou pelo menos colocam ali numa costela, né? Numa costela ali, uma situação em que eles querem uma resposta, querem uma solução, querem que essas respostas sejam respondidas. Os cristãos não conseguem responder.
e os maiores apologetas ou grandes teólogos aplicadíssimos não conseguem responder essa questão, porque ela é de difícil resposta, talvez de uma resposta impossível. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, não enxergam Deus no contexto das problemáticas. Essa que é uma grande realidade, né? Os religiosos que estavam lá no Rio Grande do Sul orando, pedindo por uma solução, uma intervenção divina para que os problemas acabassem no Sul, tiveram seus templos, suas igrejas e tudo quanto é religião que tem no Rio Grande do Sul, que tem sede, quando eu digo sede, que tem alguma estrutura no Rio Grande do Sul, ou em Porto Alegre, ou em qualquer uma outra dessas outras cidades que foram atingidas, essas pessoas também oraram. Então, fica assim bem latente que não foi falta de oração, porque essas pessoas oram até demais. Eu não sei qual é o tamanho da fé dessas pessoas, ou da potência da fé dessas pessoas, que fazem com que os seus desejos, ou as suas orações, seus pedidos, seus clamores não sejam atendidos por Deus. O fato é que quem de fato mesmo está ajudando as pessoas são outros seres humanos, né? E os ateus, nos últimos dias, têm gravado vídeos, não só pessoas ateus, mas pessoas que dizem também que são religiosas, mas que mesmo assim, essa camisa aqui, se você olhar aqui, essa manga aqui é mais apertada do que essa. Parece que é isso, mas não é isso. É meu braço. Esse braço aqui, que é o meu braço direito, tá mais, vamos dizer assim, mais forte do que o braço esquerdo, mas a camisa tem a mesma manga. Então, nós temos aí uma situação em que os cristãos estão sendo ajudados, os não cristãos estão sendo ajudados, os espíritas, seja lá, os muçulmanos, os judeus, todos os tipos de religiões ou de fé que existem lá no Rio Grande do Sul estão sendo ajudados por pessoas de diversas áreas, e estão muito mais sendo ajudados por pessoas que eles, de alguma forma, demonstram uma certa rejeição. Mas, como eu disse, nós somos seres humanos, o Rio Grande do Sul é feito de seres humanos, e a tragédia chegou e as pessoas precisam contribuir, precisam ajudar, e são essas pessoas que estão disponíveis para ajudar. E as pessoas estão fazendo o que podem para contribuir, para ajudar outros seres humanos. Porque, por enquanto, vamos dizer assim, a ajuda divina que essas pessoas esperam, da forma com que eles esperam, ainda não chegou. Que a ajuda divina que eles estão esperando, porque a ajuda divina, na minha concepção, como uma pessoa que tem fé em Deus, a ajuda divina ela chegou através dessas pessoas que eu disse, que são seres humanos que estão ajudando. Mas o que os cristãos estavam aguardando era uma ajuda divina relacionada ao poder que as orações teriam, ou seja, orar para que as águas baixem o mais rápido possível, e isso não tem acontecido. Pelo contrário, nós temos cada dia mais informações de que pode haver novas, vamos dizer assim, novas chuvas poderosas que podem criar maiores problemas, e as orações não têm resolvido nesse sentido, né? Nesse sentido, como os cristãos gostariam, né? Como o Rodrigo Silva gostaria no vídeo dele, e lamentavelmente, apesar do Rodrigo Silva ser um cara bem mais polido, né? Porque é um cara bem mais inteligente, um cara bem mais estudioso, já
viajou em vários países diversas vezes, então faz com que ele tenha um pouco mais de tato do que a maioria dos religiosos ou dos pastores, mais ou menos. Então ele acaba tendo um pouco mais de tato, inclusive para usar eufemia, ou seja, a eufemia é quando você usa palavras, né, que possam amenizar uma situação. Então ele usa eufemia, ele usa de retórica para poder responder algo que ele acaba não respondendo. Né? Se você ficar bem atento, ele não vai conseguir responder essa questão das tragédias e onde Deus está, qual a posição de Deus, se ele fica só observando e assistindo. Se ele está só observando e assistindo, ele acaba sendo colocado na posição de um Deus mau, que é egocêntrico, egoísta, narcisista. Então as pessoas acabam tendo, né, quem de fato é contrário aos cristãos ou aos religiosos ou até à própria existência de um Deus, vão chegar com o pé na porta dessa forma, porque até agora ninguém viu os milagres divinos, né? Milagres que aconteciam, como Deus resolvia problemas, problemas bem menores de seus, vamos dizer assim, dos seus seguidores, dos seus fiéis. A Bíblia está recheada de situações assim. E aí as pessoas batem forte nisso, né? E acabam dizendo que se existe um Deus, e se esse Deus existe, ele é um Deus mau, né? Porque deixa as coisas acontecerem, deixa com que pessoas sofram, com que crianças sofram, porque, de um modo geral, a gente entende que as crianças são inocentes e que elas não têm os pecados que nós, já como adultos, temos. E aí, essas crianças também morreram, né? Essas crianças estão abandonadas, essas crianças estão fora das escolas, estão fora dos seus lares, estão fora do contexto familiar, porque está tudo destruído. Então as famílias estão separadas, estão divididas, estão em situação complicada. Quando a água baixar, assim, a dificuldade, o problema do Estado contrair diversas doenças ainda nesse momento é terrível. E quando as águas baixarem, que começarem a ver as coisas com clareza, vai estar tudo devastado e com bastante sujeira, e mosquitos e tudo que você puder imaginar que possa contribuir para enfermidades. Essa é uma grande realidade. Então, assim, nada está muito bom. Então, nada está muito bom. E o Sul, né, principalmente falando o Rio Grande do Sul, está devastado, está destruído. Essa é uma grande realidade. Então, nós não tivemos a mão de Deus da forma como os cristãos gostariam, né? Porque eles continuam insistindo. Se você assistir vídeo de cristãos aí, eles continuam insistindo em uma resolução, e vai sobrar, sabe para quem? Para o diabo. Vai sobrar para o diabo. E aí aquilo que eu discordo totalmente, porque quando você coloca para o diabo essas coisas, você tira o poder de Deus. Não sou eu que tiro o poder de Deus, quem tira são os próprios cristãos, porque tudo de ruim é o diabo que pratica, porque é mais fácil. Você não tem a resposta, então é mais fácil de dizer que o diabo criou os empecilhos, as problemáticas. Mas onde estaria Deus? O diabo teria mais poder do que Deus para que faça suas vontades e Deus não intervenha de forma alguma? Né? Então Deus acaba sendo omisso, ou o diabo está mais poderoso do que Deus? Quem empodera o diabo dessa forma são os próprios cristãos, quando tentam justificar essas tragédias, essas problemáticas,
porque eles não conseguem, e assim, eles estão numa sinuca de bico agora com essa questão do Rio Grande do Sul. É uma coisa que aconteceu já em 1941, isso já aconteceu, está acontecendo de novo e outras pessoas estão alertando que podem acontecer outras enchentes em períodos mais curtos do que a gente possa imaginar. Então é uma coisa para se pensar, para se observar, para se organizar, para poder tomar atitudes, tomar ações, mas como eu disse, o governador do Rio Grande do Sul havia sido alertado há tempos atrás sobre essas possibilidades. Eu não sei que providências ele tomou ou quais as providências que ele deveria tomar. A impressão que se tem é que providências não foram tomadas, por isso nós temos aí essa enchente, essa problemática. É lógico que a chuva ela vem do céu e não, do desejo do governador ou de quem quer que seja. Mas o fato é que nós trabalhamos com as ciências que fazem certas previsões, que dão certas orientações e elas precisam ser seguidas. Nós não estamos mais na Idade Média e nem há 3, 4, 5 mil anos atrás. Nós temos informações, tecnologias há bastante tempo. E essas informações têm contribuído assim magnificamente para que a gente possa resolver algumas questões. Nós temos aparelhos de televisão, rádio, celulares e vários outros apetrechos aí que podem ajudar, fazem comunicação. Nós temos as ciências que trabalham para trazer, vamos dizer assim, um pouco mais de conforto. Não estou dizendo que tudo é usado só para o bem, muita coisa é usada para o mal. Mas temos aí as tecnologias, as ciências que contribuem, elas trabalham muito mais para o bem do que para o mal. Porque quem faz o mal, da realidade, somos nós, seres humanos. Destruindo as coisas, arrebentando com tudo, construindo em tudo quanto é lugar que você puder imaginar e onde couber construção, nós estamos lá. E esquecemos que a natureza, ela também tem o seu ciclo, ela tem a sua rota, e ela vai fazer funcionar de um jeito ou de outro. E a força da natureza é uma coisa incontrolável. A força da natureza é como o tempo, sai destruindo tudo. Ninguém para o tempo. O tempo é imparável. Em sânscrito, o tempo é chamado de kala. Então, às vezes fala Mahakala, ou seja, Maha é grande, o grande tempo. O tempo é imparável e nós não conseguimos controlar. O tempo no sentido de cronologia, como no grego, Cronos. A cronologia vem do deus Cronos. Cronos era o senhor do tempo, de controle. Então, dessa forma, a natureza vai seguir seu curso e basicamente fica imparável e nós não conseguimos controlar certas coisas e não conseguimos responder certas questões. Nós não conseguimos responder, e eu repito novamente aqui, reforçando o que eu já tinha dito anteriormente. Inclusive eu assisti ontem à noite, eu estava sem sono, porque ontem eu cheguei um pouco mais cedo em casa e sentei aqui no sofá para assistir um filme com a Janaína, acabei dormindo um pouco, e aí depois fiquei sem sono à noite. E aí estava assistindo aqui aquele professor José Alessandro, eu conheci através do Fábio Sabino, nas lives do Fábio Sabino, e aí eu estou lá assistindo um vídeo em que ele estava fazendo uma análise sobre o mesmo vídeo do Rodrigo Silva que eu assisti, que eu já tinha falado e que eu estou falando novamente, mais um vídeo em que ele tenta responder uma coisa que ele não consegue responder. Então, eu assistindo esse vídeo, o professor José Alessandro estava falando a mesma coisa que eu tenho dito
antes, que são questões que o Rodrigo Silva não consegue responder e que ele vai gravar 300 mil vídeos ou podcasts em que ele participar, que ele não vai conseguir responder onde está Deus nas tragédias. Ele não consegue nem explicar o porquê das tragédias. A Bíblia não responde todos os pontos. Eu vejo de vez em quando algumas pessoas empolgadas dizendo que tudo está na Bíblia. Não, 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 não. A Bíblia não tem muita coisa. A Bíblia não tem astronomia, de fato, não tem astrologia. A Bíblia não tem agronomia. Né? Não tem nada desse tipo de coisa de falando. A Bíblia tem mais informação do dia a dia das pessoas, um pouco de doutrina. Eu acho que a maior parte da Bíblia, eu não sei quantos por cento eu diria, mas eu digo que mais de 80% são sobre o dia a dia das pessoas, dos seres humanos. Algumas outras coisas são estritamente religiosas, mas a maioria, a maior parte, é o relato da vida, do dia a dia dos seres humanos. É como se nós fizéssemos a mesma coisa, né? Registrássemos nossos dias a dia e no futuro alguém lesse e posteriormente adotasse isso como um livro de fé e de religião e tal. Eu tenho dito há tempos que a Bíblia tem coisas que nós devemos fazer e coisas que não devemos fazer. Meu irmão, eu tenho um irmão que dizia muito, né? Ele não fala mais sobre esses assuntos, mas ele dizia que a Bíblia era um livro de ensinar as pessoas como viver bem. Ou ele dizia também que se as pessoas assim entendessem, seria também um livro de como a pessoa viver mal, ou seja, praticando coisas ruins e criando problemas na sociedade. Então é basicamente isso. Mas é isso. Então valeu, muito obrigado, até uma próxima.